Ei, povo de Deus! Vai dar certo, a escola de hoje vai dar certo. Estamos aqui tentando das melhores formas possíveis, né? E eu creio que vai dar certo, né? Eu quero muito fazer a live com essa minha amiga e estamos tendo algumas divergências em relação às conexões e também por questão de configurações, né, técnicas. Mas eu creio que vai dar certo. Você que foi entrando vai compartilhando já a nossa escola desta noite, escola teológica. Nós demos uma pausa, né, mas estamos retornando agora, né, para ver. Então, tentar aqui vai dar certo. Tentar dando. Eita, era isso então. Meu Graças a Deus, Deus, Deus abençoe. Deus abençoe o nosso irmão que nos ajudou. pois Obrigado, irmão, que ajudou a gente, né? só que eles que é assim, sempre vinha uma página para mim e dizia assim: muda, né, a posição da câmera. Isso que eu não sabia como. Eu não sabia o que era realmente que estava falando. Eu fazia assim com o celular. Eu dizia, mas eu não estou entendendo o que é isso. É porque Ai, Jesus. a outra forma fica até melhor do que esta, que é a forma de televisão, né? O Central. formato de TV. Isso, Aham. né? Mas vamos fazer assim. Então, o que acontece? No aparelho da senhora, a senhora depois mexe na configuração para quando for, né, a gente for entrar, já entra já automaticamente de acordo o Aham. modo formato televisão. Sim. Mas vamos fazer Uhum. assim, né, porque Amém. para não tentar ocorrer, né, algum erro, né, mas é assim mesmo. A senhora Amém. está me ouvindo bem? Estou sim. Amém. Eu estou ouvindo a senhora bem, estou vendo super bem. Amém. Seja bem-vinda, missionária Odete Saraiva, à nossa escola teológica. Os Amém. irmãos estão retornando pouco a pouco, né? E quem for entrando já vai compartilhando, né? A escola de hoje é uma escola muito profunda, uma escola muito abençoada, e é um prazer receber a minha amiga pastora missionária Odete Saraiva, essa mulher de Deus que tivemos o privilégio de conhecê-la e assim o Senhor tem nos abençoado nessa linda irmandade, amizade em Cristo Jesus nosso Senhor. Então Amém. o tema da escola de hoje é missões transculturais, ou missões, no termo geral, missões tanto interna quanto externa. Então, vamos englobar o tema missionário. Os irmãos que forem entrando, por Amém. favor, já vai chamando, né, os irmãos que saíram, né, que nós entramos alguns minutos atrás, mas estávamos agilizando essa questão de conexão. Então, você que foi entrando já vai compartilhando, chamando Sergipe, chamando Goiás, chamando Sergipe, chamando Goiás, chamando Paraná, chamando os irmãos da Espanha, pastor Odete, que participa da É, escola, irmãos da Espanha. Na Espanha é quase 1 da madrugada. E os irmãos é isso participando mesmo. conosco. É. A Taíde, seja bem-vindo em nome de Jesus. Evangelista Sônia, seja bem-vinda em nome de Jesus. Irmã Viviane, lá de Aparecida de Goiânia, seja bem-vinda em nome de Jesus. Vai compartilhando, gente. É muita experiência a ser contada, é tanto que tem uns 15 dias, né, missionário? Até mais um pouco, a gente tenta fazer e não conseguia, Não mas nós consegue. iremos conseguir hoje, para a Amém. glória de Deus. Glória a Então, Deus. pastora Odete, quando foi
que a senhora teve a convicção da chamada missionária, quando Deus te chamou, né, para a obra missionária e para fazer missões? Na verdade, pastor, para mim é um grande prazer de estar aqui nessa live pela segunda vez, né? Eu vim aqui para o Brasil há quase 20 anos atrás, há quase 20 anos fora do Brasil. Eu vim aqui para o Brasil, nunca pensei de eu demorar tanto voltar, né? Porque já tem 2 anos e, pelo jeito, ainda tem algo para eu resolver para eu poder retornar. E só que é assim, o chamado que eu tive de Deus foi uma coisa muito, muito assim, muito íntima. Por quê? Porque quando eu aceitei Jesus, eu tinha 9 anos de idade. Foi quando eu Certo. estava com meu pai, né, na casa do meu pai. Só que quando eu me casei, foi aí que começou, né? Me casei com 16 anos, foi aí que começou, né, uma sede muito grande no meu coração. Era uma sede incontrolável que eu chorava quando falava em almas, né? Eu não podia ouvir, irmãos, o valor de uma alma. Entendeu? Eu não podia nem Glória. ouvir esse hino, que eu começava a chorar, a chorar. Então, eu tinha uma sede muito grande. Para mim, era em primeiro lugar a obra de Deus. Mas, assim, é coisa de criança, né? Porque a palavra de Deus diz o quê? Que quando a gente é criança, faz coisa de criança, né? Mas com o tempo você vai amadurecendo. Só que, assim, eu senti uma sede tão grande que a minha vontade era largar tudo, não se preocupar com mais nada, só com almas. Só com Certo. almas. Era uma Com sede muito quantos anos, grande. pastora? Com Eu quantos tinha anos? 22 anos. Eu tinha 22 22 anos. anos. Quando Deus usou uma mulher de cadeira de roda para mim e falou Glória. assim: mulher, tenho eu 3 países para tu fazer a obra de Deus, para tu fazer a Grande. minha obra. É. Só que, como eu era muito nova, não entendia, naquela época eu não entendia ainda o que era isso, também não coloquei isso na minha cabeça. E fui para casa, normalmente aquilo ali passou. Só que quando eu me deparei, quando eu acordei, falei acordei porque é em espanhol, né? Quando eu lembrei da Sim. mensagem que Deus tinha me dado, eu já estava morando em Portugal, só que depois de 10 anos que foi se cumprir essa profecia na minha vida. Por isso que eu digo, as pessoas que Deus tem obra, as pessoas que Deus tem obra transcultural, não precisa assim se desesperar e nem tampouco achar que Deus já o esqueceu ou Deus não cumpriu. Até porque, pastor, Deus, ele não envia ninguém se você fala que não quer, se você encruza os braços, não quer fazer a obra de Deus. E na época, eu tinha tanta sede de fazer a obra de Deus que eu fechava de 7 campanhas nos lares, entendeu? Todos os dias. Sim. Campanha, eu morava em São Paulo quando Deus fez essa promessa para mim. Das Só que a minha nações. sede, exato, que Deus fez essa promessa para mim de transcultural, né? De fazer missões. Então, veja só, na verdade, eu sentia tanta sede que eu fazia campanha nas favelas, eu fazia, visitava nos lares, eu distribuía leite, cesta básica para o povo, trazendo do governo, entendeu? Eu pastoreava e já fazia a obra de Deus já numa igreja lá em São Paulo, com essa Certo. idade. Então, Certo. assim, eu me jogava tanto na obra, e isso também era uma promessa de Deus na minha vida, que eu ia chegar tempo que eu não ia ter tempo nem de comer. E nessa época eu não tinha tempo nem de comer. Na verdade, nessa época, tudo que eu fazia na obra de Deus frutificava, lotava a igreja que não cabia ao povo. Era uma coisa que Glória. não dava para entender.
Pastor André, uma coisa que não tem explicação que Deus fazia naquela época na minha vida. Então, assim, eu comecei a fazer um círculo de oração à tarde, numa quarta-feira, às 2 horas da tarde, e Deus falou comigo que ia abençoar tanto esse culto que ia vir gente de todos os lados de São Paulo para ouvir Deus falar. E se cumpriu Missionário muito Odete, rápido. Missionário Odete, ouvindo a senhora, o que chama a atenção aqui, porque há pessoas que têm uma chama missionária muito grande que estão nos assistindo. Seja bem-vindo, o nosso pastor Eto, nosso presidente está assistindo, acabou de entrar. Então, o que acontece? O que chama a atenção é que a senhora veio falando que antes da senhora ir para as nações, como Deus falou para a senhora, Deus lhe treinou aqui no Brasil. E o treinamento foi um treinamento forte e um treinamento árduo. Foi um preço, no sentido de palavra, de obra, foi um preço alto. Então, qual é a observação que a gente deixa? Tem gente que nasce hoje, um exemplo espiritualmente falando, e já quer ser um missionário das nações, já quer ser um pregador das nações, da noite para o dia. E não é assim. Há um treinamento, há um contexto espiritual, há uma preparação para que a pessoa possa galgar coisas maiores de Deus. Então, ou seja, a senhora pastoreou em São Paulo, fez missões em São Paulo, missões em favelas, missões em vários aspectos aqui na nossa casa, no nosso Brasil. E depois Deus lhe soprou para as nações. Aí vem a pergunta, pastora Odete. Né? Você que vai chegando já vai compartilhando, porque é muita experiência que a pastora vai contar e nós temos que aproveitar, viu, gente? Viu, povo lindo? É povo do DF, Goiás e vários lugares estão assistindo já agora. Pede para ele compartilhar nos grupos. Compartilham, são vários compartilhamentos, isso. É muito compartilhamento que dá. Então, o que acontece? Pastora, qual foi a primeira nação que Deus levou a senhora? A primeira nação a senhora pensava que ia voltar para o Brasil logo? Ou a senhora, não, eu estou indo e vou ficar na dispensação do Senhor? Qual foi a primeira nação que Deus lhe levou nesses mais de 20 anos de missionária fora do Brasil? Na verdade, eu estava falando essa parte de São Paulo para as pessoas verem que é o alicerce da obra transcultural, entendeu? É o ID. Primeiro você ganha os de casa, depois Deus manda para fora, né? Então, veja só, o que eu quero dizer é que primeiro Deus desenvolveu uma obra aqui, né? Assim, que ele abençoou grandemente, que o povo nem cabia. Eu colocava vigília, pastor, não cabia o povo, era promessa de Deus, falou que eu ia ser conhecida nessa cidade que eu estava, ia ser conhecida nos 4 cantos, fiquei na época, né? Agora nem lembro mais, tantos anos. Só que aí, na época, eu levei o Elias Silva para cantar, foi assim que ele lançou, aquele CD dele, Lugar de Glória, entendeu? Aquele ergue agora a cabeça, não fique triste, ou não, com esse CD, né? Esse hino aqui, esse hino estava mesmo estourando quando ele foi, na época, você vendia 40 CD para poder vir cantar, e ele morava no Itaim, nessa época, né? E eu vendi 40 CDs para ele vir cantar, e ele cantou aquele... Como é gostoso este lugar é glória. Este lugar é glória. Sim. Então, aí foi quando Deus fez essa promessa para me levar para fora. Só que como eu era muito nova, nem lembrei, né, disso. Quando eu vim lembrar, eu já estava morando em Portugal, que foi a primeira nação que Deus me levou. A primeira nação foi Portugal. Foi Portugal.
que é a porta do brasileiro, né? O brasileiro passa por lá, É. geralmente, por causa da língua, é mais fácil você se legalizar, não tem na época tinha muita burocracia, até demais, mas era só depois de 5 vistos que você podia dar entrada, entendeu? Na sua residência. Hoje eu tenho nacionalidade, né? Mas assim, aí Glória a quando Deus. eu cheguei lá, foi que eu lembrei. Eu lembrei da profecia 10 anos atrás, que era 3 nações, Cante. que Deus ia me levar para fazer a obra, entendeu? Que eu já contei até um Aham. pouco aqui, que quando eu estava fazendo essa obra lá em Portugal, tinha pessoas que caíam no chão, assim, endemoniado, pastor, mas era tão forte que chegava a cavar o chão, assim, com as unhas, urrando, entendeu? Era muito forte. Só que depois, com 6 anos, Deus me levou para a Espanha, que foi a segunda nação que eu estive lá, né? E depois, com A 7 senhora anos na fez Espanha, missões em Portugal. A senhora fez missões em Portugal durante 6 anos. isso. E 6 anos em aí, Portugal. com Depois certeza, Espanha. Deus depois em bendiga a Espanha, Espanha. Deus bendiga. Hein, pastor, olha, foi uma coisa tão incrível, porque foi assim, eu vou contar um pouquinho dessa experiência, porque é muito Certo. edificante. Eu estava na frente de uma obra abençoada, porque eu trabalho muito com o culto de libertação, aquele poder, unção, aquela coisa toda. E aí, naquela época, eram muitas pessoas que caíam endemoniadas, e na época eu comecei a sentir sede de ir para a Espanha. E os irmãos falavam, você não vai, você não vai, você não vai, pastor. E eu digo, vou, só se Deus não estiver no negócio. E na época, eu chamei o pastor da Igreja Assembleia de Deus da Madureira para ele tomar conta da igreja, né? Porque ele tinha uma sede lá, pastor Valdeci, ele tinha uma sede lá. E aí eu chamei ele Uhum. para receber a igreja com os membros e tudo, e fui para a Espanha. Interessante, pastor, olha, veja só como é interessante. Lá em Portugal, ó, o bispo Melquisedeque está aqui. Nosso O amigo. bispo Melquisedeque. Deus abençoe. É, Uhum. Seja então, bem-vindo, o que eu pastor achei Melquisedeque. Uhum. O que eu achei mais interessante é que o pastor de Portugal falou assim, pastor Odete, quando você chega... E pastor, olha, uma coisa incrível, presta bem atenção isso que ocorreu. Ele falou assim, ele colocou reunião na igreja para nos despedir, nos dar carta e tudo, né? Aí só sei que ele falou assim, olha, eu não vou te dar o endereço agora da igreja de Barcelona, que era Barcelona. o pastor presidente de lá de Barcelona, porque é Donísio, o nome dele, por causa que Conheço, chega pastor lá, Domício. Domício, um morenão. Conheço. Isso, Então, conheço. Uhum. exatamente, casado com a pastora Késia. Isso. Késia mesmo, é Hum. Késia. Então, só que hoje ele não é mais presidente da Assembleia de Deus da Madureira, ele tem ministério próprio hoje, É entendeu? coinonia. Hoje é coinonia. Eu já Isso, preguei. economia, sim, exatamente, ele faz parte. Então, É. aí veja só que interessante. E o pastor Valdeci falou assim, pastora, pode ir, que eu não preparei a carta para te dar o endereço lá. Ele só me deu a carta de pastora e de recomendações, mas ele não me deu o endereço da sede, que era em Barcelona, do pastor Eudonísio. Né? E só que, pastor, foi uma coisa tão incrível que ele falou que quando eu chegasse na Espanha, ele ligaria para o pastor presidente e falaria de Hum. mim. E ele não ligou. Quando eu cheguei na Espanha, fui para uma cidade muito distante, porque você sabe que Espanha é grande, né? Eu fui para uma É. cidade muito. Fui para Lérida. De Lérida fui para Salô. Você teve em Conheço Salô? Lérida. Salou Você não, teve em só Salô, tive não? Lérida. Não, Salô Salou é não, uma só cidade. Lérida. Ah, só Lérida, né? Então, Salô é uma Aham. cidade linda que tem praia bem no meio. Linda, linda. Foi para lá que eu fui fazer Sim, a ouvi obra de falar, Deus. ouvi falar. Aham. Ouvi falar Então, bastante de aí, Salou. Uhum. pastor, e ele não me recomendou para ninguém. Eu me senti só. Nessa época, na Espanha, você andava a semana para poder encontrar uma igreja evangélica.
E aí, Nossa, pastor, eu me senti sozinha, sozinha, sozinha. Aí eu que comecei, ficaram experiência. sabendo que experiência, fica outra língua, outros costumes, outra cultura, transcultural. É muito difícil, pastor, quando você não conhece a língua, não conhece como que é nada lá. Então, veja só. E aí ficaram sabendo que tinha uma pastora naquela cidade. E umas meninas brasileiras me ligaram pedindo para eu ir lá Deus, fazer uma oração no apartamento delas. Deus é fiel. Deus é Eu fiel. lembro que eu falei, mas eu não posso, nem sei onde que é. Elas falaram, a gente vai mandar o táxi te pegar. Eu falei, tá ótimo. Aí elas enviaram um táxi para me pegar e eu fui fazer esta oração lá. Tinha mais ou menos 4 meninas que moravam junto nesse apartamento. E eu fiz uma oração lá, todas conhecedoras, né? Hoje são missionárias, já dirigem igreja, todas conhecedoras, porém todas no mundão. Entendeu? Aí Certo. eu comecei lá, pastor, em frente à estação. E comecei lá a Da orar, orar, glória. orar, orar, todo o céu. Era luta. Era luta por quê? Porque lá antes havia um pastor, e esse pastor, ele não fez bem às pessoas de lá, entendeu? E Sim. quando eu cheguei, eles me rejeitaram, me Vixe. rechaçaram. Entendeu? Me rechaçaram. E foi difícil para É, mim, porque eu comecei a fazer culto lá, e o pessoal começaram a falar que todo pastor queria era dinheiro, que eu não seria diferente daquele outro, porque o outro tinha pegado trabalho de construção, tinha colocado o povo para trabalhar e não tinha pagado o povo, não tinha pago o povo. Então, ele fazia culto e levava esse mesmo povo para os cultos dele, entendeu? E ele colocou o povo para trabalhar e não pagou para o povo que trabalhava para ele. Então, eu que aguentei toda a retaliação, entendeu? Aí falaram que eu forte. também era igual, que eu queria só o dinheiro do povo e tal. Quando foi um dia, e eu já estava trabalhando lá, porque eu trabalhei 3 anos no só trabalho, na Espanha. Eu não podia ir até no trabalho, até nas casas das pessoas, as pessoas ficavam sabendo de mim, me ligavam, e até no meu trabalho, meu patrão falou que eu podia receber as pessoas para eu orar pelas pessoas, É e eu Deus. recebi as É pessoas. É Deus. tremendo. É Deus Espanhol, hein? porque para um espanhol aceitar isso aí é muito Deus. É a convicção e É Deus. aprovação da chamada. Uhum. Exatamente. E interessante que eu cuidava da mãe dele, a mãe dele tinha mal de Alzheimer, aceitou Jesus comigo na época, e Grande. foi um trabalho de Deus muito bonito, entendeu? E aí Glória. Nácia. as pessoas que queriam ficar como o mundo quer mesmo, eles começaram a plantar na cabeça das pessoas que eu tinha ido lá igual outro pastor, só pegar dinheiro do povo. Quando foi um dia, Deus me deu estratégias. Deus me deu estratégia e eu coloquei uma reunião lá neste apartamento de todas as pessoas que costumavam ir nesse culto e ainda as pessoas que só entrava lá e saía que saía falando, né? Fiz uma reunião e convoquei todos eles. E eles foram. Cheguei lá, pastor, peguei meu envelope de pagamento e fiz assim, ó. Vocês estão vendo isso aqui? Ó, gente, eu não sou qualquer pessoa. Eu sou ungida de Forte. Deus. E todo mundo assim. Eu sou ungida de Deus. E eu vim aqui, não vim, eu vim com carta. Está aqui minha carteirinha de pastora. Entreguei na mão de todos eles. Está aqui minha carteirinha de pastora. Está aqui a minha carta que meu pastor me deu. Eu não sou qualquer pessoa. E outra coisa, vocês não pensem que eu quero dízimo, não. Dízimo aqui, oferta se entrar, vai ser para a obra de Deus, para abrir uma obra. Agora, olha, aí eu Glória. levantei meu dízimo, pastor, eu levantei meu dízimo e falei, olha aqui meu dízimo. Está aqui o meu dízimo. Quem quer ver o meu dízimo? Que eu tinha recebido, eu ganhava lá na época 900 euros. Eu peguei o dízimo de 900 que eu dava todos os meses e falava, está aqui meu dízimo, ó. Passei mão em mão, está aqui o meu dízimo, eu não preciso de dízimo. Aí pronto, Forte. todo acabou. Completamente, pastor. E aí Deus trabalhou grandemente. Na época que eu vim aqui para o Brasil, foi que eu conheci um varão, conheci um casal,
que eu falei para eles, eu falei assim, olha, eu vou no Brasil, que eu vou fazer uma cirurgia, eu gostaria muito, muito que a tua igreja, ó, pastor, mistério de Deus, eu gostaria muito que a sua igreja viesse tomar conta do ponto de pregação para eu poder ir ao Brasil fazer uma cirurgia. Muito interessante, pastor. Veja só, aí a gente marcou um dia de reunião com a mesa diretiva, o pastor trazer a mesa diretiva, e eu trazer a relação de todos os membros, de todos os dizimistas, de todas as pessoas que estavam congregando ali. Aí eu fui e chegou o dia da reunião. Pastor, quem entra lá para tomar conta do ponto de pregação? Pastor, o presidente da Assembleia de Deus da Madureira, de Barcelona, pastor Domício. É porque eu estou confundindo o nome dele com o meu pastor de Bruxelas, que é Eudócio. Entendeu? Pastor Domício. Então, Domício veja é de só. Barcelona. Uhum. É de Barcelona, é. Sim, eu fui várias vezes lá, fui apresentar. Eu acho que tem até o Felipe, está aqui na live, se não tiver, ele vai entrar. O Felipe é filho. Felipe de Oviedo. Felipe é de Oviedo. E Oviedo fica na Astúrias, entendeu? E o Felipe congregou também com Domício. Hã? Tá, mas o Felipe não é o filho daquele pastor que morreu, não? Não. É o pastor Fidelcino, meu amigo. Conheci demais. Mas ele morreu, Fidelcino. Isso, partiu para o Senhor, isso. Então, esse Felipe que assiste às lives é outro Felipe. Mas eu conheço o Felipe. Ah, tá. Eu conheço também o Felipe, que é filho do Fidelcino. Entendeu? Ah, tá, o Fidelcino. O pastor Fidelcino conhecia ele muito. O Felipe também. Isso. O Fidelcino me recebeu muito bem quando eu preguei em Lérida e eu preguei também. Aquela região de Barcelona é a nossa região lá. A gente prega muito lá. Barcelona, Barcelona, Lérida, Artesa de Segre, Trempe, La Pobla de Segur. Aquela região ali é uma base nossa. Oviedo, Andorra, nosso amigo pastor Fabrício, não sei se a senhora conhece. Pastor Fabrício, nosso amigo lá de Andorra. Então, pastora, são muitas experiências que a senhora tem. Aí, para a gente pular para a Bélgica, passamos Portugal, chegamos à Espanha e à Bélgica. Aí a senhora passou quanto tempo na Espanha para depois ir à Bélgica? Eu passei 7 anos na Espanha. 7 anos na Espanha. Depois fui para a Bélgica. Ao todo, são quantos anos de missões na Europa? Ao todo, com toda a somatória. Tem 19 anos. 19 anos. 19 anos, missionária e pastora na Espanha. Recebam aí pregadores, pastores que estão começando. Está aqui uma mulher de Deus que é humildade em pessoa. Conhece muitos pregadores no Brasil, no exterior. 19 anos como missionária na Europa, pastora na Europa, que é uma bagagem, uma experiência tremenda, mas uma pessoa humilde. Então, pastor que está assistindo a escola agora, a aula agora, receba isso como um ensinamento de humildade. Porque, pastora, tem gente que não sai nem da própria congregação para pregar na igreja da esquina e já pensa que é alguma coisa. E a senhora, com 20 anos de pastora na Europa, tem cidadania europeia, vai e volta quando quiser, da maneira que quiser. E nessa humildade é um ensinamento. Então, foram 7 anos de Espanha. Pronto, Foi. 7 anos de Espanha. E a Bélgica? E a Bélgica? Então, aí eu passei tudo, pastor. Pastora, o Felipe acabou de entrar, o Felipe de Oviedo, acabou de entrar aqui na live. Pessoal de Oviedo ligado.
Então, aí, né, eu fui para a Bélgica. E, pastor, eu vou Manda um contar abraço, pastora, para o pessoal de Oviedo. Ô, Oviedo, né? Da Espanha, né? É Oviedo nas Astúrias. É Oviedo nas Astúrias. Astúria. Bueno. É Um Espanha. besito, muito grande. Então, pastor, eu vou contar assim, um pequeno testemunho que eu tive quando eu fui visitar Luxemburgo, fazer a obra de Deus em Luxemburgo. Quando eu Luxemburgo estava na Bélgica, é Bélgica? Luxemburgo Não, é uma Luxemburgo é outro capital. país. É uma capital. Luxemburgo é um país, entendeu? É É um o país país. superdesenvolvido, é um país rico, entendeu? Um país É o pequeno, povo bem da pequeno. Ásia. Sim. Uhum. Isso. E Luxemburgo, ele é vizinho da Alemanha. Alemanha e Certo. França. Entendeu? Eu tive na Aí eu Alemanha. recebi isso. Então eu recebi um convite para ir para Luxemburgo. Escuta só o que foi que me Que esperou lá. mistério. Da Quando eu Várzea. cheguei em Luxemburgo, eu fui fazer uma visita lá em um lar, em uma casa, em um apartamento de uma irmã, de uma senhora, de uma jovem, que ela era casada, que ela era portuguesa. Olha, Uhum. portuguesa morando em Luxemburgo. E era Uhum. casada com português também. Os dois viviam lá em Luxemburgo. Quando eu fui nessa casa orar, pastor, essa casa orar, ela tinha um filho grande, ou era dois, não lembro direito. Só sei que eu comecei a orar e ela disse que o esposo dela entrava dentro de casa, quebrava tudo, xingava ela e tudo isso. Aí eu fiz uma oração por ela e ela caiu no chão, né? Ela caiu lá no chão e eu orei ali, expulsei em nome de Jesus, orei na casa dela toda e tal. Pastor, olha aqui o mistério de Deus. Só que ela era evangélica, ela era Uhum. cristã e o esposo dela não ia para a igreja, mas ela congregava direitinho. Só que ele não gostava que ela congregasse. Uhum. Ele pediu para ela fazer uma escolha, ou Deus ou ele, ou congregar ou ele, entendeu? Aí veja só, eu fiz a obra lá nesse apartamento, orei por ela, ela caiu no chão. Foi aquela coisa, aquele trabalhar espiritual, né? Aí fui embora. Eu passei 3 dias lá, depois fui embora para a Bélgica. Um dia, pastor, eu estava lá na Bélgica, tranquila. O telefone toca. Tocante. Aí eu falei assim: Oi. Ele falou: Sou eu. Fulano de tal, que eu não vou falar o nome, né? Para não Uhum. comprometer a obra, né? Fulano de Isso. tal. Eu falei, quem é você, afinal? Que eu não sei quem é. Eu lido com tanta gente, o seu nome, eu lido com tantos nomes iguais. Quem é? De onde você me conhece? Ele falou, você foi da minha casa, orou pela minha esposa, ela caiu, você trabalhou lá, fez um trabalho lá, mas deixa eu te falar uma coisa, ela me colocou para fora de casa depois, porque ele chegava em casa e ela estava passando o hino no tablet, e ele quebrava. Aonde estivesse passando o hino, ele jogava no chão e quebrava. E ele pegou e mandou ela fazer uma escolha: ou congregar ou ele. E ela pegou Uhum. e escolheu Deus. Entendeu? Ela escolheu Deus. Aí falou: você vai, porque Forte. o meu Deus está aqui dentro, se você quiser sair, você sai. E ele saiu. Aí, com muitos dias depois, ele me liga, ele, pastora, você foi lá orar, minha esposa me colocou para fora. Eu falei, peraí, eu, eu só fiz a obra do Senhor. Agora, deixa eu te falar. Aí ele pegou e colocou uma condição para mim. Ele falou, pastora, eu quero te pedir um favor. Eu te liguei para isso. Pois não, pode falar. Eu quero que você ligue para minha esposa e diga para ela me receber de volta. Porque eu estou morando na rua, dentro de uma Kombi, dentro de uma carrinha. E agora quero entrar para dentro de casa, quero voltar para minha família. Ele não era casado, era só juntos. Eu quero voltar para minha Uhum. família. Eu peguei e falei assim para ele, pastor, meu filho, eu não tenho nada a ver com a sua vida. Não tenho nada a ver. Simplesmente fui aí, orei. E você, o teu mal foi escolher, mandar ela escolher Deus ou você.
logicamente que ela vai escolher Deus, porque Deus é o dono da vida. E se ela não tivesse escolhido Deus, ficava você sem Deus. E ela escolhendo Deus, Deus está lá cuidando dela e do seu filho. Falei desse jeito. Não é comigo que você tem que perguntar se pode entrar, não. É para ela. Porque se ela escolheu Deus, mas é a ela que você tem que perguntar, não é a mim. Falei para ele, né? Aí ele falou, tá bom, pastor, então faz uma oração por mim. Pastor, eu orei por ele. Eu falei, você tá aí quietinho? Ele, tô aqui sozinho. Se ajoelha agora. Ele se ajoelhou, começou a chorar. Eu estou assim falando muito, atropelando, porque é longo, sabe? Aí eu peguei e falei assim, se ajoelha agora, você quer aceitar Jesus? Ele falou, quero. E chorando, chorando muito, eu falei, você se ajoelha aí aonde você está. Ele se ajoelhou. Eu falei, você repete as mesmas palavras que eu falar. Ele, tá bom. Aí ele repetiu, aceitando Jesus, reconhecendo Deus, e começou a chorar, e eu orei por ele, ele aceitando Jesus. Só, pastor, que depois ele não permaneceu e ela não quis ele. Hoje ele é casado com outro homem, casada mesmo, os dois participam da igreja, ele acompanha ela, participa da Santa Ceia com ela, vive feliz. Olha como que é as coisas de Deus, pastor. Forte, forte. Muito forte. Eu Pastora, fiquei, Jesus. Pastora, aí 19 anos entre esses três países, Portugal, Espanha e Bélgica. Qual o conselho que a senhora dá para esses jovens missionários? Quero dar um bem-vindo ao pastor Carlos Santana, que está assistindo a live também, o exímio pregador e profeta está aqui na live, e os demais irmãos que estão entrando. Mas qual o conselho, pastora, que a senhora dá para estes missionários que têm uma chamada para as nações e aqueles também que têm vontade de fazer missões em outras nações? Qual o conselho que a senhora dá para esses novos missionários, para que eles não venham, pastora, se frustrarem quando ultrapassar os oceanos? Porque a gente está conversando aqui, contando experiências, mas o tempo é muito curto para tanta experiências vastas, né, que a senhora tem, com um pouquinho também que eu tenho das viagens que Deus me deu graça de ir. Mas qual o conselho que a senhora dá para esses missionários? Ah, não, eu quero ir para a Europa, eu quero ir para os quatro cantos da terra, principalmente Europa. Então, qual é o conselho que a senhora dá para esses novos missionários, para eles não se frustrarem na chamada missionária internacional? Na verdade, cada pessoa, Deus trabalha de uma maneira, né? Não é que aconteceu comigo assim, que vai acontecer com outras pessoas, e às vezes o que acontece com eles não vai acontecer comigo, nunca iria acontecer. Então, cada pessoa, Deus tem uma maneira de trabalhar. Quando eu estava na Bélgica, eu sempre pensava assim, pronto, agora eu já fiz 3 países, acabou, né? Aí, lá em Bruxelas, eu fui em uma vigília da Deus e Amor, e tinha uma missionária lá da Suíça pregando. E Deus deu uma revelação para ela, de uma pessoa que estava ali, Deus tinha feito uma promessa de 3 países, que Deus estava acrescentando esses países, né? E eu pensava, é muito forte, eu pensava que já tinha acabado tudo comigo, né? Aí Deus começou a me dar mais países para estar pregando, entendeu? Aí foi quando eu fui em outros países pregar, como na França, fui 5 vezes na França, entendeu? Em Paris, né? Na igreja da pastora lá. Então, assim, em Portugal eu fiquei sempre voltando, em Espanha sempre voltando para pregar, né? Fazer a obra. Então, assim, depois fui na Alemanha, só sei que é 9 países ao todo, né? Só sei, pastor, que quem realmente já recebeu esse chamado, essa missão, você não precisa se preocupar. O conselho que eu dou é simplesmente dizer sim todas as vezes que Deus te
mandar fazer algo. Porque Glória. não sei se você concorda comigo. Se você tem uma pequena empresa que você não sabe administrar, se você tem preguiça, você vive deitado, não tem preguiça de a luta, de organizar e batalhar para crescer, Deus não vai te dar nada além daquilo. E é perigoso até tomar o que deu, porque você não cuida, né? Então, eu acredito que pessoas que Deus tem essa chamada transcultural, essa pessoa já está sendo capacitada, né? Deus já está capacitando com dons, né? E se você tem um alvo que é tal nação, que você comece a buscar sobre cultura daquela nação, comece a estudar a língua daquela nação, o idioma daquela nação, para quando você chegar lá, você não se perder como eu me perdi, né? Você não se perder como eu me perdi, que muitas das vezes eu ia pregar, tinha que ter intérprete, muitas das vezes estava pregando em francês, eu não sabia o que estava falando. Então, isso, na Espanha mesmo, foi uma luta, porque no início eu não sabia pregar em espanhol, e é uma luta porque os próprios brasileiros, eles são os mais que te cobram. São os mais que te cobram. Então, eles próprios falam, não, você tem que pregar em espanhol, porque aqui o povo só quer em espanhol, entendeu? Então, fica difícil, é difícil, você não fala o espanhol, você fala portunhol, né, que é o português junto com o espanhol, né? Então, é muito difícil. Então, o bom mesmo que você busque já chegar nesta nação, já conhecendo a língua, que não sei, pelo menos o básico, de perguntar onde que tem alguma coisa que você está procurando, dar um bom dia, boa tarde, dar um saúdo na igreja, entendeu? E começar a desenvolver, né? Você tem que buscar pelo menos o básico para você chegar lá. E com muita dedicação no quê? Porque quando a pessoa chega do outro lado, a primeira coisa que vem de encontro você é a solidão. A solidão, a depressão, né? Muito forte, porque você chega lá, você não tem para onde ir, pastor. Você não tem para onde ir. Então, porque você não conhece o idioma? Você não conhece igrejas não é comum aqui no Brasil, que na porta da sua casa tem uma igreja. Lá não é assim. Exatamente. Né, pastor? Exatamente. Exatamente. Não é aqui, por exemplo, a gente sai para um supermercado, só, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Então, irmão, vamos orar junto, vamos para o monte. Lá não é assim, meu irmão. Lá os crentes não sabem nem o que é monte. Pastor, interessante, que eu subi um monte em Luxemburgo. Na Espanha, eu ungi um monte, ficava subindo direto, fazendo campanha lá. Em Portugal... Eu fui orar no monte na Espanha também. Você foi, né? Certo. É muito interessante, irmão. A estrutura psicológica é a mais que você tem que trabalhar, porque você chega lá, você não tem calor humano que você tem aqui, nem de família, e nem de parentes, nem de amigos, você não tem nem de irmãos de igreja. Então, você começa a buscar, porque se você... Pastor, é incrível que pareça, o idioma, quando você sabe, as portas se abrem para você. Mesmo você sem documentações de lá, desse país, as portas se abrem para você, tanto material como espiritual. Porque quando você chega, que sabe que você é um pastor, você é um missionário, a primeira coisa que eles fazem é colocar você para pregar. Porque é escasso, lá é escasso. Exatamente. Se você vai pregar e prega na língua deles, pronto, as portas vão se abrir. Entendeu? Mas é muito interessante você se preparar. Porque apóstolo Paulo também, ele fez, ele foi um missionário de nações, mas ele também, ele estudou, ele foi influenciador, ele foi influenciado e foi influenciador. Então, ele estudou, ele não passava vergonha, ele era um missionário apto, né? Assim, eu deixo aqui o versículo bíblico que fica em Marcos 16:15, né? Ide por todo mundo pregar o evangelho, porque, pastor, na Espanha não é fácil. Deu uma queda aqui, meus irmãos, mas irei chamar ela novamente, mas a nossa live está uma bênção, né? Não terminamos ainda. Quero concluir contando a experiência internacional, e a pastora também vai contar a experiência
dela também internacional, e vai dar tudo certo em nome de Jesus, tá bom? Mas a nossa escola tem sido uma bênção e hoje o tema é missões transculturais, com a minha amiga missionária Odete Saraiva, 19 anos fazendo missões na Europa. Ela está aqui no Brasil por enquanto, mas brevemente irá retornar. Então, são 19 anos, uma experiência missionária e internacional. Então, é muita bênção, tá? Vou estar chamando ela novamente aqui, né, para a gente dar uma conclusão da nossa escola de hoje. Mas eu tenho certeza que você tem aprendido, né, muito através dessa escola de hoje sobre essa experiência missionária, tá certo? Então, você, como a missionária estava falando, você que tem uma chamada para missões internacionais, procure se capacitar, procure treinamentos, procure cursos, procure experiências com outros missionários que já viajaram para fora, com pregadores que viajaram para fora, pregar fora, porque isso vai trazer um crescimento para você. Então, queridos, vamos ver se eu consigo chamar ela novamente para a gente encerrar com só mais 2 experiências missionárias. Deixa eu ver se eu consigo aqui chamar ela novamente. Espera ela entrar, né, para a gente falar um pouco mais sobre as experiências missionárias, né? Então, meus amados irmãos, isso é missões. Missões você pode fazer, né, iniciar a fazer dentro da sua própria casa. O que foi que Jesus falou? Olha, em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Agora você tem que entender algo. Se realmente Deus tem chamado por você para as nações, para que você não venha passar por uma decepção lá fora, porque é algo muito sério, isso é uma realidade. Então você tem que ter convicção, Senhor, realmente eu tenho chamado para as nações? Fala comigo, Senhor, tá? Enquanto a minha amiga tenta retornar aqui, eu quero dar alguns avisos importantes. Quarta-feira, live com o nosso pastor Wellington, da Live da Palavra, certo? Quarta-feira, Live da Palavra. Só confirma aí, pastor Wellington, se vai ser quarta-feira, Live da Palavra, por favor, para nós. Tem um aviso importante para todos os obreiros do campo, né, da Igreja Pentecostal Fogo para as Nações. Um aviso para pastores, pastores, evangelistas, presbíteros, missionários, diáconos, líderes de departamento. Né? Sábado, seminário obreiro aprovado, tá? Ali na nossa congregação do Tágua Parque, na direção do pastor Clébio. Por sinal, tem uma irmã aqui do Tágua Parque que está assistindo a live. A paz do Senhor, minha querida irmã, glória a Deus. É a irmã Failene Rodrigues, está aqui com a gente, né, na live. Dá um oi aí para a gente, irmão. Uma paz abençoada. Então, sábado, tá? Na congregação do Tágua Parque, seminário obreiro aprovado. Estarei ali palestrando para os obreiros, né, juntamente com o pastor Igor, né? Será a bênção de Deus o nosso seminário obreiro aprovado. Ok? Então, amados irmãos, ore, busque, faça missões de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma. Quero aproveitar também e pedir oração aos irmãos e aqueles que também sentirem no seu coração de nós, né, estarmos juntos no propósito da compra do lote da nossa sede, onde está ali a nossa sede nacional. Esteja orando, né? Pastor, eu quero participar do propósito, como eu faço?
entre em contato conosco que a gente vai explicar tudinho para você e o nome do Senhor vai ser glorificado. Nós cremos em uma grande vitória que Deus tem para nos entregar. Então, queridos, missões é algo muito lindo. Missões é algo tremendo. Quando Deus falou para mim que Ele ia me levar para as nações, eu estava malhando trigo no lagar ainda, lá no estado da Bahia. Quando Deus falou comigo, ainda muito jovem, na época, eu tinha 17 anos de idade, quando Deus falou comigo que Ele ia me levar para as nações. Nunca esqueço desse dia. Deus falou comigo, eu vou te levar para as nações, vou te fazer o pregador da minha palavra. Tu irás ultrapassar os oceanos. Mas só que não foi da noite para o dia. Houve um treinamento, houve uma capacitação, houve uma experimentação de Deus. É um tratar de Deus, sabe? Um tratar, um moer de Deus. Né? E até hoje, todos os dias, a gente passa por uma preparação espiritual, psicológica, e fazer missões, ser sincero, não é somente ser somente consagrado e pegar uma carteirinha de missionário, não. Fazer missões é muito mais além disso. Fazer missões é um treinamento com o próprio Deus, com as circunstâncias em que Deus vai te ensinar, né, a viver o sobrenatural das missões. Né? Então, meus amados e queridos irmãos, que o Senhor possa abençoar os irmãos poderosamente, né? E sejam missionários, cheio de Deus, cheio da graça do Espírito, cheio da bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te prospere em todos os seus caminhos e te honre de uma forma muito poderosa. Queridos, estarei preparando, né, outra ocasião, né, para a minha amiga missionária Odete, estar explicando mais sobre missões, né, sobre experiências missionárias, é muita experiência que ela tem. Eu vou levar ela para pregar na nossa sede novamente, ela pregou uma vez, lá na nossa sede, quero levar novamente, e também nas nossas congregações. Então, queridos, que Deus vos abençoe de forma poderosa, em nome de Jesus. Um forte abraço para vocês. Fiquem na paz do Senhor. E que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Deus bendiga a todos e tenha uma semana de bênção, de vitória, e que o nome do Senhor venha a ser glorificado em nome de Jesus. Tchau, tchau.